Instruindo o coração da criança, capítulo 8, fornecendo às crianças uma visão da glória de Deus. Somos adoradores. As crianças são adoradoras por instinto. Elas sempre dão glória a algo. Isso não é uma decisão consciente da parte delas. São pré-projetadas para adoração. Os nossos filhos vão ao mundo todos os dias em busca de uma resposta para essa pergunta: o que torna a vida digna de ser vivida? O que posso encontrar que estimule e me deleite? Não precisamos ir muito longe. O mundo conspira para seduzir o coração com prazeres baratos e vazios. Deus projetou as crianças para adoração. A única pergunta é: o que elas adorarão? Romanos 1, 19 e 20 diz que Deus se revela em sua criação. A sua glória é vista nas coisas que ele criou, de tal forma que a humanidade, incluindo as crianças, é indesculpável. O mundo físico exibe de modo exuberante a criatividade artística, o eterno poder e a multiforme sabedoria de seu Criador, para que encontremos alegria eterna em sua gloriosa bondade. Criado para maravilhar-se, as crianças gostam de se sentirem encantadas. É por isso que apreciamos assistir aos esportes na TV. Gostamos muito de maravilhar-nos com as façanhas surpreendentes que mortais comuns podem realizar, quer seja futebol, vôlei, corrida, natação ou outra modalidade. Essa é uma característica única da raça humana, os ídolos do coração. Os nossos filhos adorarão a Deus ou aos ídolos. Os ídolos não são pequenas estátuas, são muito mais sutis que isso. Ezequiel 14:2 pinta um quadro vívido do povo de Deus, levantando ídolos aos seus corações. O coração se torna um santuário onde os ídolos são adorados. Poder e influência. Talvez os seus filhos desejam controlar as pessoas. Com orgulho e desempenho. Talvez o seu filho só se sinta feliz se sobressair-se. Correr mais rápido, saltar mais alto ou soletrar palavras melhor do que os outros. O preço a ser pago para ser o centro das atenções nunca é alto demais. Eles farão sacrifícios, negarão a si mesmos, farão treinamentos, farão tudo o que for necessário. Os pais e os professores ignoram esses ídolos porque uma criança com compulsão pelo sucesso não é um problema difícil de se administrar. Na verdade, os adultos costumam polir esse tipo de ídolo. Gostamos quando os nossos filhos se sobressaem. Eu posso até ouvir alguém perguntando: o que há de errado em sobressair-se? As crianças que têm compulsão por desempenho sentem necessidade de ser louvadas. O louvor dos outros completa a alegria do desempenho. Posses. Algumas crianças são possessivas em relação às suas coisas. Ficam zangadas se alguma coisa estraga. Relutam para emprestar suas bugigangas, emoções e sensações. Algumas crianças gostam muito de agitação, de ir a vários lugares e fazer muitas coisas. Elas têm necessidade de emoções. Gostam de saltar de uma rampa com a bicicleta, de descer uma ladeira em cima de um skate, de pilotar kart. Estão sempre buscando sensações novas. Sempre que não há emoções fortes ou alguma atividade que produz descarga de adrenalina, elas ficam entediadas porque não há nada para fazer. O temor do homem ou o desejo de ser aprovado. O temor do homem e o desejo de ser aprovado pelos outros são lados opostos da mesma moeda. O que os outros pensarão sobre os sapatos, as roupas, os cabelos ou as ideias dessas crianças podem ter um efeito paralisante sobre elas. Os adolescentes ignoram seus irmãos e irmãs sem constrangimento porque anseiam pela aprovação de seus colegas. Farão aquilo que é errado só para não serem considerados antiquados. Amizades. Geralmente as amizades tornam-se o distintivo de valor para as crianças.
A sua lealdade para com os colegas pode ser maior do que a lealdade para com os pais. Serão mais rápidos para enganar a mamãe e o papai do que para atrair um amigo. Está bem informado. Algo que está associado a isso é a paixão que algumas crianças têm por estarem bem informadas. Se não conseguirem ter nada mais além do que isso, pelo menos serão crianças atualizadas. Os ídolos não satisfazem. Poderíamos fornecer múltiplas ilustrações sobre isso. O mundo todo não pode satisfazer o vazio do coração. Somente Deus, que transformou nosso coração em sua morada, pode satisfazer-nos inteiramente e completamente. Ou os seus filhos amarão e servirão a Deus, ou mudarão a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, ajudando as crianças a perceberem a glória de Deus. Os ídolos no coração perdem seu poder na alma quando são substituídos por prazeres maiores e mais agradáveis. Seus filhos possuem uma necessidade inata por prazeres duradouros, não momentâneos, prazeres que duram toda a vida e toda a eternidade. Devido ao fato de que seus filhos foram projetados para adorar a Deus, o seu chamado mais importante é demonstrar a glória de Deus. Sua tarefa consiste em ajudar seu filho a perceber a esplêndida excelência da glória de Deus. As crianças nunca terão pensamentos corretos acerca de si mesma, enquanto não tiverem pensamentos corretos a respeito de Deus. O Salmo 145 utiliza uma linguagem rica para descrever a instrução primordial. Uma geração louvará a outra geração as suas obras, e anunciará os seus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade. Falar-se-ão do poder dos teus feitos tremendos. Divulgarão a memória de sua muita bondade, e com júbilo a tua justiça. As alegrias mais profundas e intensas se encontram em conhecer a Deus. O coração enganoso das crianças lhe dita que podem encontrar vida em outras coisas. A instrução formativa remove o véu da beleza de Deus. Existe um brilho resplandecente no poder e na personalidade de Deus. A glória de Deus demonstra que Ele é digno de louvor. O caráter de Deus nos dá razão para termos esperança e confiança. Ele é digno de nossa confiança, nosso louvor e nossa exaltação. A glória de Deus. Salmo 4, 6, 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que poderá ajudar a seu filho no desânimo? Note o quadro pintado por essas palavras: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É uma metáfora lindíssima sobre o deleite resultante da aproximação a Deus. Essa aproximação traz maior alegria do que uma colheita abundante quando há fartura de cereal e vinho. Faça com que essa metáfora ganhe vida para o coração abatido do seu filho. Crianças, quando tudo estiver dando errado e sentirem que ninguém está do seu lado, lembre-se da resposta de Davi a este mesmo problema. As maiores alegrias que vocês podem encontrar estão em provar a presença de Deus. Que vivamos na luz da gloriosa presença de Deus, que nos aproximemos dele em oração. Meditemos em sua bondade, deleitemos nele, que nos dará maiores alegrias do que o cereal e o vinho. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Salmo 16, 1 e 2. Mostra a seus filhos que Deus é a fonte das alegrias mais intensas. Em sua presença há deleite eternos. A maior beleza, o valor mais elevado, a satisfação mais profunda, a alegria mais duradoura.
os deleites que mais satisfazem, a amizade mais maravilhosa. Diga todos os dias: posso mostrar-lhe o caminho da vida. Posso mostrar-lhe onde o seu coração poderá encher-se de alegria. Você poderá gozar das alegrias de conhecer a Deus e deleitar-se nele. As alegrias no deleite de Deus durarão por toda a eternidade. Ao longo de todas as eras vindouras, Deus manifestará mais e mais as insondáveis riquezas da sua bondade. Efésios 2, 7. Em nossos dias, todas as coisas prometem satisfação garantida, mas poucas coisas realmente satisfazem. Para todos aqueles que se deleitam em Deus, a vida serve apenas para salientar a satisfação que eles conheceram na presença de Deus. Mostre aos seus filhos as belezas daquele que satisfaz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampem contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se entesourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 1 a 4. Este é o salmo de alguém que está sitiado. Neste salmo, homens perversos, inimigos e adversários, e até mesmo exércitos estão contra o salmista. Ele pede apenas uma coisa a Deus. É surpreendente, mas ele não pede libertação de seus inimigos. Em vez disso, pede a aproximação de Deus. Ele anseia por contemplar a beleza do Senhor, buscá-lo, tê-lo como seu refúgio, cantar e compor músicas para o Senhor. A grande libertação de Davi é espiritual, não física. Quando as coisas estão fugindo do controle, a presença de Deus traz libertação. Às vezes, seus filhos enfrentam dificuldades, zombarias, insultos e crueldade da parte de outras crianças. A necessidade mais profunda de seus filhos nesses tempos de trevas é encontrar refúgio em Deus. O salmista usa a imensa criação para descrever os atributos de Deus. A fidelidade e o amor de Deus são tão vastos quanto o universo. Sua santidade é tão elevada e grandiosa quanto o Himalaia. A justiça de Deus é profunda como o oceano. Utilize essas figuras para falar sobre as grandezas e a glória de Deus. O mundo físico existe para manifestar o infinito poder e a multiforme sabedoria de Deus, bem como para externar a grandeza de seu Criador, o Senhor Jesus Cristo. A criação manifesta os atributos eternos de Deus. Você e seus filhos são convidados a desfrutar das delícias espirituais que Deus oferece. Bebam intensamente do seu rio e se deleitem. Mergulhem em sua fonte que jamais se secará. Você tem o privilégio de dizer: crianças, existe um Cristo abundante que pode saciar a sede de vossas almas. Vocês foram criados por Ele. Não mudem a verdade de Deus em mentira. Adorem e sirvam o Criador, não as coisas criadas. A graça de Deus é melhor do que a vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua glória é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como se banha e de gordura farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Salmo 63, de 1 a 5. O deleitar-se em Deus desperta a alma, e ao mesmo tempo todas as demais coisas da vida
que competem pela devoção do coração se desvanece. O coração que se deleita em Deus está vacinado contra as exigências glamourosas do mundo. Ajude os seus filhos a se deleitarem em Deus. Você deve estar pensando: eu não estou buscando teologia profunda, estou buscando conselho prático sobre a criação de filho. Lembre-se disso. Os seus filhos provavelmente não se tornarão adultos que conhecem a Deus de verdade se você não lhe oferecer um grande Deus que é digno de adoração. Descreva aos seus filhos o caráter de Deus, seus poderosos feitos e a alegria de conhecê-lo que satisfaz a alma. Recorde-lhes: crianças, a alma de vocês está buscando satisfação, mas isso só pode ser achado em Deus. Salmo 73, 25, 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se você quer que seus filhos tenham um motivo de cantar aos domingos, apresente-lhes um Deus glorioso. Se deseja que tenham motivo para não pecar na segunda-feira, mostre-lhes um Deus glorioso. Se quer que pensem em coisas mais excelentes, em vez de pensarem naquele recém-lançado videogame enfadonho, exponha-lhe um Deus glorioso. Se deseja que tenha sonhos mais elevados do que sexo ilícito, mais dinheiro ou mais coisas, apresente-lhe um Deus glorioso. Se deseja que tenha motivo para nutrir confiança quando a vida parece estar fora de controle, dê-lhes um Deus glorioso. O cerne do Evangelho é a glória de Deus. Vivemos em tempos perigosos. O evangelismo moderno tem reduzido a mensagem e o propósito do Evangelho. Grande parte da cristandade evangélica está concentrada em levar pessoas a fazer a oração do pecador, para que, fazendo-a, possam ir ao céu. O cerne do Evangelho é a glória de Deus. Ele é tão zeloso pela sua glória que enviou seu único filho para redimir um povo indigno, pecador e arruinado. O filho orou para que os seus seguidores vissem a glória de Deus. João 17, 24. Foi a glória de Deus que moveu seu coração santo a escolher um povo. Romanos 9, 23. Tendo em vista a sua própria glória, Deus estende sua graça a um povo arruinado. Deus é glorificado quando passa a ser o maior de todos os tesouros, quando é o maior galardão, a nossa fonte de deleite. Deus não existe por causa do homem, o homem existe por causa de Deus. Jesus Cristo restaura o homem arruinado e caído para que adore a Deus em verdade. O Deus da Bíblia é o supremo objetivo de adoração. Jesus Cristo salva pecadores e os transforma em adoradores. O princípio do tesouro. Mateus 13, 44 afirma: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O homem encontrou um tesouro e escondeu. Esperava que ninguém visse o seu tesouro. Cheio de alegria, ele se foi e vendeu tudo para que pudesse comprar aquele campo e possuir o tesouro. Ele não vendeu tudo porque foi obrigado a fazê-lo. Você poderia imaginar-se encontrando o tesouro e dizendo: você não sabia que eu encontraria um tesouro no campo? Odeio quando esse tipo de coisa me acontece. Agora terei de vender todas as minhas coisas só para comprar aquele terreno ridículo e possuir aquele tesouro. Ele não se desfez de seus bens com um sentimento de obrigação. Ele fez
com um sentimento de profunda alegria, ficou deslumbrado com seu tesouro. O reino dos céus é semelhante a esse tesouro, até que os seus filhos entendam que vale a pena despojar-se de todas as coisas e que nada neste mundo é mais importante do que conhecer e amar Jesus Cristo, jamais conhecerão, amarão e servirão a Cristo. O deleite em Deus não pode existir em vácuo. Manifeste e demonstre as maravilhas de Deus. Os seus filhos estão sedentos. Isaías 55, 1-3. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleiteis em finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Os seus filhos foram projetados exclusivamente para adorar. Possuem alma sedenta. Mostre-lhes onde pode encontrar a água da vida. Lembre-se as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Por que isso é tão importante? Implicação 1. A interpretação é tudo. As crianças interpretam tudo o que acontece com elas. A interpretação que elas fazem das circunstâncias determina a maneira como reagem. A chave para interpretar a vida é a glória de Deus. As crianças que estiverem deslumbradas com o Senhor da glória interpretarão as experiências e a oportunidade do mundo correto. A primeira verdade para toda interpretação é a existência, a natureza e a glória de Deus na Bíblia. Implicação 2. As crianças pecam por prazer. Diga aos seus filhos que os prazeres do pecado são transitórios. Os prazeres verdadeiros e duradouros são obtidos somente quando conhecemos e amamos a Deus. Conforme disse Agostinho, fomos criados para Deus, e não teremos descanso enquanto não acharmos descanso nele. Implicação 3. Não alimente os ídolos. Eu observo que muitos pais alimentam os ídolos de seus filhos. Alegram-se em ver os filhos se deleitarem nas coisas que possuem. Enche a vida dos filhos de emoção e prazer. Os pais gastam enorme quantidade de tempo, dinheiro e energia desenvolvendo as capacidades de seus filhos. As famílias estão tão sobrecarregadas com atividades que resta pouco tempo precioso para tomarem refeições juntos, realizar o culto doméstico ou simplesmente conversar e divertir-se em família. Que Deus remova a nossa cegueira. Existem dezenas de atividades para crianças. Enquanto vocês escolherem entre as fileiras de coisas deslumbrantes, pense com diligência, ou você levará inadvertidamente os seus filhos para longe de Deus, em vez de aproximá-los dele. Não sou contra o desfrute das bênçãos que Deus tem nos dado. Viver em uma casa confortável e bem mobiliada proporcionar aulas de dança aos filhos ou oportunidade para a prática de esporte é uma bênção. Se você puder comprar um piano e proporcionar-lhe aulas de piano, seus filhos serão abençoados. Não estou argumentando em favor do asceticismo, mas não apresente aos seus filhos uma cosmovisão na qual a vida consiste nessas coisas e Deus seja apenas o glacê do bolo. Deus é o próprio bolo. Você precisa estar deslumbrado por Deus. Os seus filhos precisam ver que você se deleita em Deus. Se você perguntar aos seus filhos por que papai ou mamãe se comportam assim, a resposta deles deve ser o amor que você tem por Deus.
Viva de tal maneira que seus filhos sejam atraídos a Deus. Como obter e manter uma visão da glória de Deus? Medite nas verdades espirituais. Aprenda como meditar em passagens das Escrituras que descrevem o caráter e as obras de Deus. Os salmos e os profetas são repletos de passagens que refrigeram a alma, apresentando figuras maravilhosas sobre Deus. Pense nessas qualidades de caráter em termos pessoais. Se Deus é descrito como um pai, pense nele como o seu pai, o pai perfeito. Medite sobre todas as coisas que um bom pai faz pelos seus filhos. Se ele é descrito como refúgio, pense nele como seu refúgio. Identifique as tempestades da vida pelas quais você passa nesse momento e considere os caminhos que poderá seguir para alcançar o refúgio de Deus. Quanto mais você meditar nos atributos de Deus e em suas obras, tanto mais você se deleitará nele. Deleitar-se em Deus aumentará sua capacidade de confiar e alegrar-se nele. Você se deleita em Deus ao confiar e regozijar-se nele, quando ele é tudo que você possui. A pessoa que possui a Deus e todas as coisas não possui mais do que aquele que possui somente a Deus. Providencie estímulo espiritual para si mesmo. Aproveite os momentos em que estiver dirigindo o seu carro para cantar hinos e cânticos bíblicos. Ouça sermões e livros cristãos em áudio. Inscreva-se para receber devocionais diários por e-mail. Leia bibliografias de cristãos que despertam seu apetite espiritual e fortaleça seus anseios santos. Exponha-se continuamente a aspirações santas. Estar deslumbrado por Deus fará com que você seja um pai melhor. O deleite em Deus mortificará o efeito do pecado em sua vida. A oração passará a ser a sua principal defesa contra a tentação. Expresse seu deleite espiritual. Converse sobre suas alegrias e suas vitórias espirituais, até que isso fará com que os seus anseios por Deus aumente. As crianças e os jovens podem aprender isso. Muitos crentes são céticos a respeito do fato de seus filhos podem ou não ser tocados pela visão da glória de Deus. Eles podem. Foram feitos para esta verdade. Esta é a resposta genuína para os seus anseios mais profundos. É uma verdade que autentifica-se a si mesma. As crianças podem aprendê-la. A glória é o princípio e o fim. A vida cristã começa para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4, Paulo afirma que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sejam impedidos de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo na salvação. Deus repete o mesmo milagre criador que realizou na criação, porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. O nosso crescimento cristão continua e progride à medida que contemplamos a glória de Deus. Volte-se novamente para aquele que o salvou. Contemple a sua glória, que o transformará à imagem dele. Os seus filhos perceberão isso.